O meu nome é Paula Navarro, eu sou professora do setor de reprodução humana, do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, e eu vou abordar com vocês o tema infertilidade conjugal. Para a aula não ficar muito extensa, eu subdividi o tema em parte 1 e parte 2. E na parte 1, nós vamos avaliar questões relativas à definição da infertilidade, como que nós devemos individualizar a investigação de um casal com infertilidade conjugal, quando que nós devemos iniciar a investigação e quais que são os exames da propedêutica básica que qualquer médico que termina um curso de medicina deve saber. E para a segunda parte, nós vamos abordar o tratamento da infertilidade, mais especificamente as questões básicas das técnicas de reprodução assistida, que é importante que sejam do conhecimento de todos. Então, iniciando, como que a gente define infertilidade? A infertilidade é definida como a ausência de concepção após 12 meses de atividade sexual regular sem uso de nenhum método contraceptivo. Por que 12 meses? Porque nós sabemos que a taxa de fecundidade mensal de casais que não têm nenhum tipo de problema reprodutivo é de cerca de 20%. Então, a gente espera que cerca de 80% a 85% dos casais que não têm nenhum tipo de problema reprodutivo tenham conseguido sucesso gestacional nos primeiros 12 meses de tentativa. Como que a gente vai, então, individualizar a investigação com base nos fatores prognósticos de chance de uma concepção natural? Então, o que é importante a gente saber é que o fluxograma de diagnóstico que a gente vai abordar na aula de hoje, ele deve levar em consideração dois fatores. Por um lado, os fatores básicos, eles merecem ser avaliados. Mas, por outro lado, a gente não deve passar um tempo excessivo fazendo exames de investigação e, com isso, levando ao retardo do tratamento. Por quê? Porque se a gente postergar o tratamento em algumas situações, o resultado reprodutivo vai ser pior. Por outro lado, a gente deve evitar o excesso de exames mal indicados e desnecessários, que além de agregar gasto, também levam a aumento do desgaste e estresse para o casal. Quais que são os principais fatores de prognóstico para a ocorrência de uma gestação? Então, vamos começar abordando as questões relacionadas à idade da mulher. A idade da mulher é fundamental para o sucesso de uma gestação. Nós sabemos que a fertilidade feminina declina a partir dos 25, 30 anos de idade, sendo que esse declínio costuma ser mais expressivo após os 35 a 40 anos de idade. Então, pacientes com idade mais jovem, teoricamente, têm mais tempo antes que esse declínio acentuado da fertilidade ocorra. Um outro dado importante é nós sabermos que a taxa de sucesso dos procedimentos de reprodução assistida, seja a fertilização in vitro clássico aqui em pontilhado, ou a micromanipulação de gameta, também diminui significativamente com o avanço da idade. De modo que mulheres após os 40 anos de idade têm menos de 15% de chance de virem engravidar com o procedimento de reprodução assistida, sendo que essas taxas após os 44 anos são muitíssimo pequenas. Um outro fator importante é nós lembrarmos que, com o avanço da idade materna, ocorre um aumento do risco de aborto, ocorre um aumento do risco de gestações com aneuploidia e, além desse declínio importante das taxas de gestação. Sendo que
ocorre também um aumento do risco de algumas outras morbidades obstétricas. Então, deixar para que a gente inicie a investigação ou tratamento em idades maternas mais avançadas pode estar associado com todos esses fatores aí negativos. O tempo de infertilidade, ele também deve ser levado em consideração na hora da gente definir qual o processo, qual a investigação que a gente vai indicar para o casal. Porque nós sabemos que a chance maior de concepção, ela ocorre nos primeiros 3 anos de tentativa de gestação, após o que a gente verifica que ocorre um incremento muito pequeno das taxas de gestação natural com o avanço do tempo. E um outro fator importante também a ser levado em consideração na hora da tomada de decisão é a etiologia suspeita ou já confirmada da infertilidade. Por exemplo, em casos de azoospermia ou uma oligosospermia severa, que mais para frente a gente vai ver o que é, ou seja, existe uma alteração bastante expressiva da qualidade seminal. Nessas situações, a gente não deve continuar em serviços de menor complexidade mantendo esse casal. A gente já deve encaminhar para um segmento específico no centro de reprodução assistida e acompanhamento conjunto com um urologista com especialização em reprodução assistida. Nas situações em que existe obstrução tubária bilateral, também a gente deve ter uma conduta já mais intervencionista. Nas situações em que a reserva ovariana da mulher está reduzida, também a gente deve tomar medidas um pouco mais intervencionistas, porque, como eu acabei de dizer, o avanço da idade da mulher pode comprometer de forma significativa não só sua chance de gestação natural, mas também o sucesso das técnicas de reprodução assistida. Em relação à endometriose, hoje as meta-análises mais recentes evidenciam que a presença da endometriose não compromete as taxas de sucesso dos procedimentos de reprodução assistida. Mas a endometriose pode ser um fator relacionado à infertilidade e a diminuição da reserva ovariana, que pode ocorrer em pacientes com endometriomas grandes, como a gente está vendo aqui, ou após a retirada cirúrgica dos endometriomas, isso sim pode comprometer a taxa de sucesso dos procedimentos de reprodução assistida. Quando que a gente, então, deve iniciar a investigação de um casal que está tentando engravidar e não está conseguindo? Após 1 ano de atividade sexual regular, cerca de 2 a 3 vezes por semana, sem uso de método contraceptivo, é como nós definimos a infertilidade. E nessas situações, nós devemos proceder à investigação da infertilidade. Mas existem outras situações nas quais, após 6 meses de atividade sexual regular e desprotegida, nós também devemos iniciar a investigação. E que situações são essas? Situações nas quais existe algum fator feminino ou masculino que pode estar associado com a subfertilidade. Então, da parte da mulher, quando que a gente deve iniciar a investigação? Depois de 6 meses de tentativa. Quando a idade feminina é acima de 35 anos, quando essa paciente tem um histórico de poucos ciclos menstruais ou amenorreia, quando ela tem suspeita ou história de endometriose e quando ela tem doença nas trompas ou no útero suspeita ou já confirmada. E em relação ao parceiro, a gente deve iniciar a investigação depois de 6 meses, quando o parceiro sabidamente tem algum fator associado à subfertilidade ou a gente tem suspeita. Por exemplo, quando existe criptorquidia bilateral, que foi corrigido tardiamente, traumas testiculares, infecções de epidídimo ou testículo, histórico de quimioterapia prévia, radioterapia pélvica. Então, nessas situações, a gente inicia a investigação depois de 6 meses de tentativa sem sucesso. E como que a gente vai fazer, então, a investigação desse casal
que está tentando engravidar e não está sendo bem sucedido. A investigação básica, a investigação mínima, ela compreende a história reprodutiva e o espermograma do parceiro, a história reprodutiva e a avaliação se a mulher ovula e a avaliação da permeabilidade tubária. Agora a gente vai abordar cada um desses quesitos. Em relação ao homem, é importante a gente saber que o processamento e a avaliação da qualidade seminal devem seguir as orientações da 5ª edição do Manual da Organização Mundial de Saúde, que foi publicado em 2010. Que parâmetros devem ser avaliados? O volume, que deve ser maior ou igual a 1,5 ml, o pH do sêmen maior ou igual a 7,2, a concentração de espermatozoides maior ou igual a 15 milhões por ml, a motilidade espermática 40% ou mais de motilidade total ou 32% ou mais de motilidade progressiva, 4% de morfologia, e aqui é importante a gente ressaltar que a avaliação da morfologia deve ser feita seguindo os critérios estritos de Kruger, que prevê que seja avaliada a cabeça, a peça intermediária e a cauda do espermatozoide. A gente tem que ter, para que a cabeça seja normal, ela seja oval, ela tenha um comprimento, uma largura dentro dessas medidas, e o acrossoma deve compreender 40% a 70% da parte distal da cabeça. A peça intermediária deve ser estreita, única, tá axial à cabeça e ter menos de 1,5 micrômetros de largura. E ela é pelo menos 1,5 vezes o tamanho da cabeça. E a cauda deve ser uniforme, não espiralada, sem resíduo. Então, o espermatozoide precisa ser avaliado com detalhes. A vitalidade, o normal, é 58% ou mais de espermatozoides vivos e menos de 1 milhão por ml de leucócitos. Se o espermograma que foi solicitado tiver com os parâmetros todos dentro da normalidade, a princípio a gente não precisa solicitar um novo exame. Se o espermograma estiver alterado, a gente deve oferecer novo exame para ser realizado idealmente 3 meses após o primeiro. Mas, nas situações em que nesse primeiro exame não for identificado nenhum espermatozoide, ou a gente tiver menos de 2 milhões de espermatozoides por ml, que são situações de uma alteração seminal bastante importante, então a gente deve solicitar um novo exame o quanto antes para averiguar se não foi troca de exame e, se realmente persistir a alteração, já encaminhar para um serviço especializado. A gente não deve pedir anticorpo anti-espermatozoide, não se usa mais fazer de rotina o teste pós-coital e não temos de rotina, na maioria dos serviços, a possibilidade de realizar o teste de capacitação. Mas, quando possível, ele permite a gente avaliar se aquela amostra seminal seria uma amostra, se alterada, que permitiria a realização de uma inseminação intrauterina, de uma fertilização in vitro clássica ou de uma micromanipulação. Detalhes disso a gente vai ver na segunda parte da aula. E um outro dado importante é lembrar que a cirurgia para correção de varicocele aparentemente não melhora a fertilidade natural e novos estudos estão em andamento. Nós devemos proceder a uma anamnese completa, como nós discutimos quando vocês passam no ambulatório de infertilidade, proceder ao exame físico geral, ao exame ginecológico completo. A periodicidade de coleta da colpocitologia não muda pelo fato do casal estar vivenciando a subfertilidade.
O ultrassom pélvico transvaginal é um exame pouco invasivo que agrega informações importantes e que, portanto, deve ser solicitado de rotina. E o que é importante a gente saber? Que o ultrassom pode auxiliar no diagnóstico de doenças uterinas, como miomatose, pólipos endometriais, adenomiose. Ele pode auxiliar no diagnóstico de doenças ovarianas, mostrando imagens sugestivas de endometriomas, como a gente está vendo aqui. Ele pode auxiliar no diagnóstico suspeito de grandes dilatações tubárias, como a gente está vendo aqui nessa imagem, uma imagem tubular alongada na topografia de anexo. E ele também pode auxiliar no diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos, quando aqui a gente está vendo múltiplos folículos pequenos, com 2 a 9 milímetros de diâmetro, dispersos no córtex do ovário. Quando o exame é solicitado na fase folicular tardia, ele permite visualizar melhor o endométrio e patologias intracavitárias. Quando ele é realizado na fase folicular precoce, ele permite realizar a contagem dos folículos antrais, como eu falei para vocês nessa imagem, que tem relação com a chance de resposta à estimulação ovariana, prediz de forma indireta a reserva ovariana da mulher. Como que a gente faz a avaliação sobre a presença ou não de ovulação? Inicialmente, por meio de uma história clínica bem realizada, e o que a gente vai caracterizar? O intervalo dos ciclos menstruais, o normal atualmente é de 24 a 38 dias, a duração do período menstrual, o normal é de 4,5 a 8 dias, o volume de sangramento menstrual, o normal é de 5 a 80 ml, e a regularidade dos ciclos. Idealmente, a gente deve ter um calendário dos últimos 12 meses da paciente, vai subtrair o intervalo do maior ciclo do intervalo do menor ciclo, e quando menor do que 20 dias, é compatível com o ciclo regular. Vamos avaliar também se a paciente apresenta sintomas pré-menstruais, e a presença de sintomas pré-menstruais associado a um ciclo normal faz com que a gente tenha mais de 90% de chance de acertar, dizendo se aquela paciente realmente é ovulatória. Sendo que a dosagem de progesterona, cerca de 7 dias antes da data do próximo ciclo, vai então confirmar se essa paciente é ovulatória. E é importante a gente saber que o nível de progesterona não tem relação com a qualidade do óvulo, sendo que normalmente valores acima de 3 são compatíveis com o ciclo ovulatório. Aquelas medidas que antigamente se adotava, avaliar a temperatura basal, fazer avaliação de muco cervical, fazer biópsia de endométrio na segunda fase, caíram em desuso e não são mais utilizadas de rotina na investigação e nem na abordagem aí da infertilidade conjugal. Quando que a gente vai solicitar FSH e prolactina e TSH? Quando a gente suspeitar que a paciente apresenta um quadro anovulatório e para identificar a que grupo de anovulação a paciente pertence. Então, vocês têm uma aula, que é a aula de anovulações, aonde são discutidos os critérios diagnósticos da síndrome de ovários policísticos, da disfunção hipotálamo hipofisária ou disfunção hipotalâmica, da insuficiência hipotálamo hipofisária, da hiperprolactinemia e falência ovariana precoce. Então, se identificado um distúrbio ovulatório, a gente precisa identificar qual que é a etiologia e abordar especificamente cada um, dependendo do seu diagnóstico. A prolactina, ela não deve ser dosada de rotina em pacientes assintomáticas, ou seja, pacientes que têm um ciclo menstrual normal, que não apresentam galactorreia e que não
apresentam tumor hipofisário suspeito. Então, de rotina, não é indicado, recomendado dosar a prolactina. Em relação a dosar ou não o TSH de rotina, as sociedades de medicina reprodutiva não recomendam dosar o TSH de rotina. Todavia, as sociedades de medicina de endócrino recomendam dosar o TSH em mulheres inférteis e em mulheres que desejam engravidar. Na última recomendação da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, o que ficou resumido? Que dosar o TSH, se o TSH estiver abaixo de 2,5, ok. Se o TSH estiver acima de 2,5, mas abaixo de 4, nós então devemos dosar os anticorpos anti-tireoglobulina e antiperoxidase. Se esses anticorpos estiverem negativos, não fazer nada. Se os anticorpos ou um deles estiver positivo, suplementar hormônio tiroidiano. Como que a gente vai avaliar a tuba? De maneira geral, o exame menos invasivo e que pode ser solicitado, inclusive nas unidades básicas de saúde, é a esterossalpingografia. O que é importante a gente lembrar em relação à esterossalpingografia? Que quando esse exame está normal, ele tem uma boa acurácia e um valor preditivo negativo de 94%. Ou seja, existe 94% em média de chance de realmente a paciente não ter nenhuma alteração. Entretanto, quando o exame dá alterado, é importante a gente analisar a grafia, porque dependendo do tipo de alteração, ele pode estar sendo um falso positivo. Então, a gente pode estar afirmando que a paciente tem obstrução tubária, quando isso pode não ser verdade. Então, o exame precisa ser avaliado com cuidado para a gente não correr o risco de já fechar o prognóstico de um casal em relação à chance de concepção natural, afirmando que aquelas trompas realmente estão obstruídas, quando isso não é verdade. Quando existe suspeita de comorbidades, como por exemplo endometriose, e a cirurgia videolaparoscópica poderia melhorar a chance de uma concepção natural, e quando que isso poderia acontecer? Se nós não estamos diante de um casal em que a qualidade seminal seja muito alterada e a paciente tenha permeabilidade tubária. Nessa situação, então, nós devemos oferecer a videolaparoscopia. E hoje em dia, quando se faz a videolaparoscopia diagnóstica, no mesmo ato deve-se proceder à cirurgia. Uma forma de lembrar é a gente pensando no seguinte: quem opera, espera. Então, eu vou indicar a cirurgia quando eu suspeito de uma doença tuboperitoneal, cuja abordagem cirúrgica aumentaria a chance de uma concepção natural. Na atualidade, não se recomenda fazer de rotina para todas as pacientes, como parte da propedêutica básica, a avaliação da cavidade uterina por meio da esteroscopia diagnóstica. Se a paciente tiver um ciclo menstrual normal, ultrassom transvaginal não suspeitar de nenhuma patologia intracavitária, a esterossalpingografia estiver normal, então nós não devemos indicar de rotina a esteroscopia diagnóstica. Então, resumidamente, a investigação mínima da infertilidade conjugal compreende a história reprodutiva do parceiro e a análise seminal, a história reprodutiva da mulher e a avaliação se ela ovula ou não. Se não ovula, nós temos que fazer o diagnóstico etiológico da causa da não ovulação e o tratamento é específico para a causa identificada, e nós devemos investigar a permeabilidade tubária por meio da esterossalpingografia e, em algumas situações específicas, da laparoscopia.
Eu deixo aqui o meu e-mail e me coloco à disposição para esclarecer dúvidas, caso vocês tenham dúvidas sobre o assunto. E aproveito para lembrar que, semanalmente, quando vocês passam pela atividade de reprodução humana, nós temos uma discussão com um grupinho de 2 a 3 alunos sobre o tema. Obrigada pela atenção de todos vocês.